Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, eu li aqui Lucas 15, do verso 11 até o 24. Eu vou pausar aqui por enquanto, ficar aqui no filho mais novo. Quero aqui fazer algumas considerações naquilo que Deus tem colocado no meu coração com relação a esse texto bíblico aqui. Essa palavra eu preguei no culto presencial domingo passado agora. E uma das pessoas que lá estavam, ela disse assim: Pastor, que palavra! Prega no rádio também. Achei interessante ela falar isso. E é claro que, pelo menos comigo acontece isso, eu posso pregar o mesmo texto várias vezes, seja no rádio, seja no culto presencial, na igreja ali no hotel, né, domingo de manhã, ou em outro local que eu vou pregar, convite de alguém. Eu posso pregar o mesmo texto, mas para cada ambiente vai ter uma reação. Cada ambiente é a mesma palavra e Deus me dá uma palavra que eu, vamos assim dizer, você pode me ouvir pregar 10 vezes a mesma coisa, você vai ver coisas diferentes. Por quê? Porque Deus dá inspiração. Deus dá revelação através da palavra. E o público do rádio, o público online, internet e afins, né, é um público diverso. Né, que cada um tem ali a sua fé, o seu nível de fé, enfim. E pessoas que talvez nunca nos ouviram, essa mensagem poderá chegar a pessoas que nunca nos ouviram. Esse é o objetivo, claro, alcançar o número maior de pessoas com a palavra. Mas eu creio, claro, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, que inspirou, que guiou em torno de pelo menos 40 pessoas a escrever a Bíblia. Eles foram inspirados, como o caso aqui dos evangelhos. No caso aqui eu estou lendo Lucas.
Então foi o Espírito Santo, né, que deu essa habilidade, essa capacidade, né, essa inspiração para deixar a Bíblia para a gente. Então nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros. Então se você está de alguma maneira desorientado, se sente meio perdido, a solução está na Bíblia, está na palavra de Deus. Entendeu? Então, tudo tem a resposta na Bíblia. Tudo, absolutamente tudo. Tanto para ter uma vida espiritual boa, uma vida espiritual saudável, uma vida saúde física, saúde emocional, saúde financeira, tudo. A Bíblia, ela fala de todos os assuntos. Se alguém descobre algo novo, não é novo, está na Bíblia. Entendeu? Bom, eu li esta parábola, Jesus sempre ensinou com parábolas, e ele fala justamente de uma família. E nessa família, esse pai, ele tinha 2 filhos. E eu li para vocês aqui o relato do filho mais jovem, do caçula, o filho mais novo. O filho mais novo, ele tinha o seu irmão, no caso o mais velho, o primogênito. Ou seja, mas o mais novo tomou uma atitude e disse: pai, eu quero que o senhor me dê a minha herança já agora, porque eu quero curtir esse negócio agora. Eu quero com a minha herança fazer os meus negócios, enfim, eu quero tomar um novo rumo para a minha vida. E aquele pai, diz a parábola, que ele então, gentilmente, pegou a parte que devida ao filho, a herança, e entregou para o filho. E o que a parábola diz? Esse filho, então, ele sai. Vamos usar uma linguagem de negócios, assim, à luz da Bíblia. Ou seja, ele foi e não teve sucesso nos seus negócios, nos seus investimentos, no seu trabalho. Em vez dele investir, em vez dele produzir, em vez dele ter sabedoria, mas o que ele fez? Ele foi gastando, pagando a conta para todo mundo, festa daqui, festa dali. Ou seja, ele queria viver a vida só em festança, vamos usar esse termo aqui, né? Ou seja, ele não teve sabedoria para cuidar da riqueza que foi entregue na mão dele. Traduzindo, perdeu tudo. Eu estou apenas falando o que eu já li. Ele gastou tudo, perdeu tudo, ficou na pior, ficou na miséria, literalmente na miséria. Começou a padecer necessidades, começou a ter sofrimento, começou a ficar angustiado, ficou sem dinheiro, sem amigos, porque tem gente que é assim, quando você tem algo para dar, eles estão junto. Se você não tiver mais nada para dar, eles vazam. Assim aconteceu com esse filho pródigo. E quando você tem atitudes, né, que está fora do propósito de Deus, você pode entrar numa enrascada e ficar sozinho. Entendeu? Então, no caso desse jovem, ele gastou tudo, ele ficou na pior e daí buscou um emprego, foi procurar trabalho. Só que ele não encontrou. A única alternativa foi numa fazenda, ele trabalhar ali para dar comidas para porcos. Olha só, olha a situação que ele chegou. Preste atenção que isso aqui é forte, hein? Olha só, verso 14 de Lucas 15. E havendo ele gastado tudo, quer dizer, gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome. Quer dizer, aí veio a fome, tempo de miséria, de escassez, de vacas magras, né? E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Em outras palavras, olha, eu tenho esse trabalho para você. Vai lá apacentar porcos, dar comida para porcos, cuidar de porcos. Então, era uma profissão ruim. Naquele contexto, olhando para o lado do judeu, por exemplo, né? Cuidar de porcos, uma fazenda, né? E então não era muito legal dentro daquela realidade lá, vamos assim dizer, ok? Olha o verso 16, olha a situação do cara. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha que interessante. Então, quer dizer, a mesma comida que ele dava para os porcos, ele começou a comer também. Olha a situação de uma pessoa que realmente toma atitudes erradas. Mesmo parecendo uma atitude certa, mas a caminhada dele não teve sucesso. Vai prestando atenção nisso aqui.
E tem mistério aqui. Então ele começou a comer a mesma comida que estava dando para os porcos. Não sei na sua região se fala, eu lembro dessa época, nós morávamos numa cidade, interior do Paraná, e uma vizinha, ela tinha porcos, e ela sempre falava para minha mãe, Dona Luísa, o restinho de comida vai guardando aí numa latinha, aquelas latinhas de tinta, né? E depois a gente vai pegar tarde aí, né? Que formava, a gente fala lavagem para porcos, né? Tipo assim, né? Ela utilizava, né? Então eu imagino essa cena, né? O cara tendo que comer o resto de comida. Olha só que situação. Olha que situação miserável, né? Ele estava assim, então ele estava enfrentando o caos na vida dele. Estava numa situação horrível. Preste atenção que tudo tem solução, minha gente. Mesmo que alguém esteja igual esse filho pródigo aqui, tem solução. E eu vou mostrar para você. Ele estava ali então nessa situação de miséria. No verso 17, ele começou a perceber algo. Olha o que ele diz. E caindo em si, disse, como se ele estivesse pensando ali, conversando consigo mesmo, né? Ele falou assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou. Ele lembrou de quem? Ele lembrou do seu pai. Ele lembrou dos funcionários do seu pai, que os empregados do seu pai tinham abundância de pão, de comida, do bom e do melhor. Ele lembrou então que o pai era um pai generoso, era um pai bondoso. Eu separei aqui algumas características desse pai. Esse pai, no caso o pai do rapaz aqui, ele era paciente. Certamente, ao anoitecer, né, ou assim, à tardezinha, melhor dizendo, né, certamente o pai ficava observando lá, olhando e pensando, uma hora o meu filho volta, uma hora ele vai voltar. Então aquele homem foi paciente. Aquele pai, ele também sabia perdoar. Exatamente, ele sabia perdoar. Aquele pai, ele não ficava dando sermões, e nem humilhava as pessoas. Então por que eu estou falando agora desse pai, nessa parábola? Porque o filho veio na mente dele como o pai dele tratava os empregados, hein? Tratava bem. Quando ele caiu em si, quando ele percebeu que ele tinha chance de mudar a vida dele, no verso 18 diz assim, aí ele falou assim, o jovem falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou atitude, falou, vou me levantar, vou voltar para casa, e ele já preparou o discurso. Ele falou assim, eu vou lá, vou encontrar meu pai, e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele já preparou o discurso. Que legal, foi bacana isso aqui, a atitude dele. Mas me chama a atenção quando ele fala assim, pai, pequei contra o céu e perante ti. O que eu aprendo com isso? O que você tem que aprender se você não sabe ainda? Você tem que ver com quem você errou. Ele teve ciência que ele pecou contra Deus, o céu representando Deus, e o pai dele. Quantas e quantas pessoas cometem tanta coisa errada, e aí ele fala, Deus me perdoa, e Deus perdoa. Mas às vezes ele esquece de falar com alguém que ele feriu, com alguém que ele machucou. Você está entendendo? Acredito eu que muitas pessoas sofrem demais por causa disso aqui. Ela guarda ressentimento no coração, ela guarda mágoa, ela guarda rancor, um monte de coisa. Tipo assim, ela fala mal de pessoas, talvez da família dela, talvez pessoas, irmãos da fé, coisa desse tipo, né? Ela fala mal, uma pessoa que fala mal dos outros. Aí um dia ela cai em si que ela está errada. Aí ela, Deus me perdoa, Deus. Eu estou falando de um cristão, tá? Que fala mal dos outros. Não estou nem falando de uma pessoa que ainda nem conhece as verdades de Deus. Estou falando de gente que conhece as verdades da palavra, mas está fazendo tudo errado. Aí ele fala mal dos outros, aí depois ele fala, Jesus me perdoa, tá? Que eu falei mal do fulano, do Beltrano. Só que ele esquece que ele falou mal de pessoas para outras pessoas. Deus perdoa. Mas ele fica só nisso. A gente acredita, à luz da Bíblia, que existe a lei da semeadura. Tudo que a pessoa planta, ela colhe.
Pode ser cristão, não cristão, pode ser gente até que nem acredita em Deus. É uma lei que serve para todo mundo, independente da crença e da fé da pessoa. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que você planta, você colhe. Se a pessoa planta confusão na família, ela vai colher confusão no futuro. A colheita é certeira. E a colheita geralmente é maior que a semente. Assim, pode olhar, você que é um agricultor, você que trabalha no agronegócio, pode notar. Você planta um monte de semente de algum produto aí, pode notar, a colheita é muito forte, é ou não é? Você planta milho, por exemplo, né? Só num pé de milho, quantas espigas nascem? É ou não é? Então, para você notar. Para você notar. A Bíblia diz, acho que é no livro de Gálatas, a Bíblia fala assim, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então isso aqui é uma palavra para a gente corrigir a nossa rota, a nossa vida. Né? Porque às vezes tem pessoas, principalmente no meio cristão, muitos dizem assim, eu não bebo, que eu digo bebida alcoólica, eu não bebo, eu não jogo, mas às vezes fala mal dos outros, é fofoqueiro, é mentiroso, é pecado do mesmo jeito. Entendeu? Falar, denegrir a imagem do próximo é errado também, totalmente errado. Entendeu? Mas voltando aqui ao jovem, ele diz assim, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele deu endereço para quem que ele errou com Deus e com o pai dele. E ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele apelou agora, falou, olha, se o meu pai me fizer como um dos trabalhadores dele, tá ótimo, porque ele trata bem. Então, aquele jovem tinha uma boa imagem do seu pai, do pai dele. É uma parábola, mas é um ensinamento sensacional. Entendeu? Ele tinha uma boa imagem. Como que está a tua imagem? Que imagem você tem deixado? Se hoje você não existe mais, passar a não existir, não vai acontecer isso, mas vamos supor, que imagem você vai deixar para os teus filhos? Que imagem você vai deixar para a esposa, para o sogro, para a sogra, para o genro, para a nora? Sabe quando alguém diz, sabe fulano de tal? Sei. Nossa, fulano de tal é assim, 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 assado. Quer dizer, deixou uma imagem ruim. Mas esse jovem, esse filho mais novo, ele tinha uma imagem positiva do seu pai. Por isso que ele preparou o discurso. E diz a Bíblia, e levantando-se foi para seu pai. Daí ele tomou atitude. O problema de muitas pessoas, que elas preparam o discurso, mas não agem, não tomam atitude. Só fica pensando, uma hora eu vou fazer isso, uma hora eu vou chegar lá, e essa hora nunca chega. Então você tem que aprender com essa parábola. A preparar o seu discurso, ou seja, a sua conversa com quem você tem que conversar, seja com Deus ou seja com alguma pessoa. Não estou aqui incentivando você a sair sem rumo, procurar pessoas e falar, não, ore, peça direcionamento de Deus, peça sabedoria, entendeu? Quando se tem que conversar com outras pessoas que houve ali um conflito, um atrito e ficou coisas mal resolvidas. E a tua consciência está pesada, você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Eu também tenho consciência igual você, igual vocês, igual os ouvintes, nós somos humanos, óbvio, né? Entendeu? Não tem aquilo, a consciência, quando a consciência está pesada ali? Então, isso é fator de consciência. Então, se está pesando, tem que consertar o altar do nosso coração, não guardar mágoa, ressentimento, limpar o nosso coração. Entendeu? Então veja bem, diz aqui, Lucas 15, verso 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, olha só, estava longe, mas o pai dele tinha uma visão boa. Olha só, gente curada tem uma visão boa. Não estou falando apenas da visão física, mas de uma visão espiritual. Cristão sarado tem visão espiritual sadia. Cristão doente espiritualmente, doença espiritual, tá? Ele não enxerga as coisas de Deus. Ele está com uma miopia espiritual. Eu não estou falando de cegueira física, eu estou falando de cegueira espiritual. Entendeu? Mas aquele pai tinha uma boa visão. Ainda quando o jovem estava longe, viu seu pai.
e se moveu de íntima compaixão. Se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Houve ali um abraço entre pai e filho, filho e pai. Ambos à distância enxergaram. Esse jovem enxergou também à distância, certamente. Por quê? Porque ele estava fazendo a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você enxerga longe. Você começa a enxergar coisas que até então você não estava enxergando. Por quê? Porque quando a gente está fazendo coisas erradas, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, de transgressão e de coisas erradas, a gente não enxerga as coisas espirituais. Entendeu? Mas quando você toma uma atitude certa, vamos supor, você está fazendo coisas erradas, você sabe que está errado, você sabe que Deus não aprova isso, você sabe que está contra um princípio da palavra, mas você cai em si que está errado e toma a atitude de corrigir, a tua visão abre. Porque quem está te ajudando a abrir essa visão é o próprio Deus. Entendeu o lance? É assim, é isso aí. E o filho disse, olha o que o filho disse, ele já tinha preparado aqui o discurso, né? Ele disse para o pai dele agora pertinho do pai dele, ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele falou com seu pai. Sabe o que o pai responde? Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, os empregados do pai dele, disse assim, trazei depressa, mandou fazer depressa. Trazei depressa a melhor roupa. Não era roupa usada, a melhor roupa. Vestilho e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu separei aqui algumas considerações aqui desse pai aqui, quando ele tomou essa atitude. Esse pai, olha só, esse pai mostrava interesse pelas pessoas. Ele se interessou pelas pessoas. A prova disso é que ele tratava bem os seus funcionários, os seus empregados. Por isso que o filho lembrou disso. O filho lembrou. Então todas as nossas ações, atitudes, minhas, suas, você que está me ouvindo, está sendo observada por Deus e por pessoas. Não é verdade? É isso. Então esse pai mostrava interesse pelas pessoas. É isso. Nós temos que entender, gente, que nós estamos vivendo num mundo de inversão de valores. Você está vendo aí. Eu não vou mencionar porque senão vou estender o tempo, não dá para falar. Mas a inversão de valores. As pessoas valorizando mais coisas, mais objetos do que pessoas. E lembre-se de uma coisa, que Jesus Cristo, quando ele estava ali sendo crucificado naquela cruz, ele não morreu por coisas, ele morreu para salvar a minha vida e a sua vida, ele morreu por amar a mim e a você, a humanidade em geral. Então Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por causa de um carro, de uma fazenda, de um sítio, de um anel de ouro. Não, ele morreu para salvar vidas, para salvar pessoas como eu e você. Então, aprenda com Jesus. Jesus se interessava por pessoas. Aqueles que eram religiosos, fariseus, hipócritas, ele corrigia porque ele tinha que corrigir aqueles lá. Mas entenda, Jesus ele se compadecia dos necessitados. Então esse pai da parábola é uma analogia aqui a Deus, né? Então esse pai, olha que legal isso aqui, esse pai, ele sabia festejar as boas notícias. O filho chegou, ele já mandou dar um trato no filho para ficar bonito para a festa e já mandou escolher o melhor bezerro cevado lá, trazer o bezerro cevado, matar e vamos fazer festa, vamos festar. É festa. Então aquela casa se encheu de festa, de alegria. Então aquele pai sabia celebrar as boas coisas. Te pergunto, você que está interessado no assunto, você tem aprendido a celebrar as boas notícias? Você tem celebrado com alegria, com Deus e com a sua família, as coisas boas? Ou você só sabe falar de coisa ruim e contar coisa ruim? E tem esquecido de celebrar as coisas boas? Pensa nisso, aprenda com esse pai da parábola. Esse pai, ele queria que a família estivesse bem. Esse pai tinha
queria o melhor para a família. Tanto é que quando o filho voltou, ele não ficou questionando o filho. Ele não ficou falando, filho, você fez tudo errado, tá vendo, o pai te avisou. Ele não ficou. Ele recebeu o filho. O filho estava perdido, foi achado. Por que muitas pessoas, talvez da sua família, estão precisando de ajuda? Porque você está colocando, estou falando você que está me ouvindo e está recebendo a palavra, você está colocando obstáculo que nem Deus colocou. Facilita um pouco a coisa, eu não estou falando negociar princípios, mas seja um facilitador para essa pessoa ser restaurada, para essa pessoa ter uma segunda chance. Se fosse você que tivesse errado, você não queria a mesma coisa? Pois é, porque às vezes a gente só pensa na gente, mas a gente não pensa no outro. Se coloque no lugar do outro, entendeu? Então esse pai, ele queria a família que estivesse bem. Esse pai também, vamos assim dizer, ele tinha um espírito de equipe, ele queria a família restaurada, e assim aconteceu. Então esse é um ensinamento que eu creio que você está entendendo o que Deus está falando, porque eu creio que tudo que a gente fala, uma pessoa vai entender de um jeito, outra do outro, conforme a sua realidade ali. Deus está trabalhando, Deus está agindo, o Espírito Santo está falando. Eu não vou falar porque não é objetivo, mas se você ler Lucas capítulo 15, depois que o pai festou, tinha festa, tinha alegria, aí ficou uma festa, uma festança tremenda. O pai estava feliz da vida. O que diz a Bíblia no verso 25? O filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ele ouviu música e danças. O filho mais velho estava trabalhando no campo. Quando ele chega em casa, ele viu festa, música, dança, e aquela festança, ele levou aquele susto. O que será que está acontecendo? O irmão mais velho, ó os mais velhos. Que é outro ensinamento que pega bem isso aqui, viu? E o filho mais velho diz assim, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo, o que estava acontecendo. Aí um dos empregados falou assim, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Então o empregado falou, o irmão mais velho ficou bravo, não gostou. Esse é o retrato de uma família, esse é o retrato do povo de Deus. Sabe aquela pessoa que, vou usar um termo antigo, pinta e borda, faz um monte de coisa errada, mas depois retorna, Deus perdoa, Deus restaura. Aí aqueles supostos santos, eles falam, nossa, ele fez tanta coisa, deu prejuízo para a igreja, deu prejuízo não sei para quem, e agora recebe de novo, e eu estou há tanto tempo aqui, ninguém faz nada para mim. Esse é o filho mais velho que ficou lá reclamando. Mas o pai amava o filho mais novo, mas também amava o filho mais velho. Esse pai não fez acepção de nenhum deles. Então, eu creio que você entendeu o que Deus está falando nesta manhã. Para você valorizar a sua vida, valorizar a sua família, valorizar pessoas. Pessoas. Mesmo que você não concorde com tudo delas, mas valorize as pessoas. Porque Jesus morreu para salvar vidas, para salvar pessoas. Aprenda com essa parábola. O pai aqui, ele era amoroso. E ele ficou feliz com a volta do filho. Talvez você nunca ouviu um ensinamento nessa parábola dessa maneira. Por isso que você ouviu hoje, para aprender o outro lado da moeda, para entender que tem muita preciosidade nesse texto aqui para uma vida melhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Querido Deus, mais uma vez eu oro e te agradeço por esta palavra, crendo no Espírito Santo, que essa palavra está me edificando muito e creio que vai edificar muitas pessoas que estão ouvindo ou que ouvirão este áudio ou este vídeo em algum lugar. Ele vai ouvir e vai ser abençoado. Senhor, perdoa os nossos pecados, renova nossas forças e se tem alguns filhos que se consideram pródigos, que estão afastados da fé, que eles voltem o mais rápido possível para os braços do Pai. Assim nós pedimos a bênção, a paz e a saúde na vida do ouvinte e na sua família. Abençoa aqueles que têm abençoado também o nosso ministério, sendo generosos semeando a sua semente de fé. Abençoa cada um deles. Abençoa os trabalhadores, empresários, profissionais liberais, autônomos, empregados, aposentados, a família querida que me recebe agora e recebe a palavra da fé e aceita esta oração. Sejam abençoados em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual, e a bênção da saúde, da paz e da alegria, e seja no coração deste povo amado que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.